Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Rose Santos, psicóloga. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, participando, interagindo, trocando, conhecendo, aprendendo, ensinando sobre vários assuntos relacionados à saúde psicológica, mental e sexual. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem sensível, delicado, e daqui a pouquinho o nosso convidado vai ingressar aqui para a gente falar sobre luto, sobre perdas, sobre vínculos, sobre superações. Então, daqui a pouquinho o nosso convidado vai participar da nossa live que tem o título Luto, a dor além da perda. Então, a gente vai conversar com ele sobre como se dá um processo de luto, como que é viver essa experiência, como é o processo, enfim, a gente vai trazer informações importantes a respeito desse momento que todo mundo é inegável, é inevitável, todo mundo na vida em algum momento vai passar. Vamos só esperar aqui um instantinho para fazer, que já pediu aqui para ingressar na nossa conversa. Vamos só esperar um instantinho. Aí ele já entrou. Boa noite, Boa noite. tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Vendo e ouvindo direitinho? Tô vendo, eu não estou vendo você. Daqui a pouquinho deve ingressar, então, porque eu Ah, tá, tá. tô te vendo e ouvindo direitinho. Ah, então, eu estou te ouvindo direito, então tudo bem. Então tá ótimo. Bom, deve ser só a conexão também. Mas se tá, acho que tá todo mundo vendo e ouvindo. Se alguém não tiver, por favor, nos Pode. diga para a gente fazer o que é possível aqui. Estava dizendo, Miranda, está fazendo Uhum. uma breve abertura, né, uma introdução do que a gente vai conversar hoje. Mas, em primeiro lugar, quero te agradecer mais uma vez a participação, a presença aqui, meu parceiro também. Obrigada por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço o convite, uma oportunidade de falar, né, de um tema tão assim, vamos dizer, difícil, né? Difícil, delicado, sensível e cheio de pontos muito delicados para a gente tratar, né? Porque quando a gente fala de dor e sofrimento humano, há de se ter muito respeito sobre isso, né, Miranda? Bom, para a Certamente. gente começar, quero falar uma coisa que eu acabei de saber, faz 5 minutos que eu soube disso, que hoje, dia 3 de julho, é Dia dos Pais Enlutados. Ai, não sabia disso, não. Também Ah, não. puxa, E o dia 19 de junho foi o Dia Nacional do Luto. foi o Dia Nacional do Luto? É, Também não sabia disso também, não. Nossa, as datas assim passam tão datas, despercebidas, né? pois é, datas importantes que passam despercebidas e a gente não acaba não tendo tanto acesso, né? É, Aqui a Patrícia está nos falando um ótimo tema, também acho, Patrícia, super importante. eu também. Bom, e eu quero começar a nossa conversa, então, Miranda, trazendo uma referência bem importante da definição, né, do que a Maria Helena Pereira Franco, que é uma Uhum, referência nacional e mundial sobre sim, estudo, luto, né? Ela coloca que o luto é uma vivência natural provocada pelo rompimento de um vínculo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, como se dá esse processo de vivência, né? Que é natural, mas é vivida com dor e com sofrimento, né, Miranda? Então vamos lá. sim. A partir dessa definição, o que a gente pode começar a dizer? É, a primeira ideia que se tem a respeito de luto é bem sobre morte, né? Então, assim, Uhum. é uma ideia muito ligada à questão da morte. Só que, assim, nós temos que considerar, né, muito mais a questão da perda, né?
E se a gente Uhum, fala de perda, nós estamos falando do nosso dia a dia, né? Das coisas que a gente vai perdendo, né, ao longo da vida, né? Acho que essa experiência a gente tem desde, né, de muito pequeno, né? Desde a uhum, infância, né? E isso vai configurando, né, muito como a gente lida, né, com as perdas. Eu acho, na minha opinião, né, que na sociedade ocidental, né, principalmente, nós estamos falando aqui, sociedade ocidental de Europa, das Américas, né, assim, o luto e a morte é vista como um tabu, né, uhum, como uma coisa, assim, né, a gente, como sociedade, como um todo, lida muito mal com isso, né? uhum, Então, uhum. eu acho que isso acaba tendo uma influência grande na questão da perda. E não só essa questão, vamos dizer assim, mais cultural, mas até mesmo, eu ouso, né, dizer, da questão religiosa, né? Que Miranda, também... Só vou te pedir uma licença, porque estão Claro, pedindo para você baixar um pouquinho a sua câmera, porque está cortando a sua imagem. Assim, a gente que está mais um pouquinho para a sua esquerda, para você ficar bem centralizado. Aí, tá ótimo assim, perfeito assim, fica bom, tá tá certo. ótimo, não mexe mais. Ah, não, vou pedir para o meu suporte aqui não mexer mais. Vai ficar paralisado aqui. Desculpe interromper seu raciocínio. Imagina, imagina. Então, eu estava falando que eu também observo que as religiões, né, mais ocidentais, elas também lidam muito mal com o luto, Uhum, né? Assim, uhum, não tenho nenhuma, nenhuma religião que dê, vamos dizer, um suporte ou tenha um respeito, né, com a questão da perda, com a questão da morte, e aí, consequentemente, com a questão do luto, né? O pessoal asiático, eu acho que eles lidam melhor. Não que seja uhum, alguma coisa assim excepcional, mas é melhor, né? uhum, uhum, Mesmo os rituais são melhores. Agora, tudo isso piorou, né, Rose, com a questão da pandemia. Esse sim, eu acho que foi um corte abrupto, uhum, embora necessário, né? Por todas as questões que a pandemia, que a Covid, né, 19 envolveu, né? Mas foi uma coisa que mudou muito, né, a nossa percepção, né, a respeito de perda e a questão do luto e até a questão dos rituais, né? Eu acho que uhum, não só, não só o luto, mas vários rituais sofreram uma mudança grande, né? uhum, Soma-se uhum, a isso a questão, né, da internet, das redes sociais, né? uhum, E por uhum, aí se tem uma perda, infelizmente, né, dessa questão dos rituais que, nesses casos, são extremamente necessários, né? uhum, E, uhum, então, o luto, né, ele é, né, um ritual que a gente pode até pegar a definição ótima da Marilena, né, que é assim, é um ritual e é uma questão, como ela mesma diz, né, natural, né? uhum, uhum, Pela vida a gente passa, né, por essas coisas todas, né? uhum, uhum, uhum. Então, e aí acho que tem a questão, né, importante que eu acho que a gente pode falar disso, que são a questão dos diversos tipos, né, de luto. O Sim, que sim, você sim. acha de eu falar um pouco sobre isso? Eu queria falar, antes de falar disso, eu acho que é importante o que Uhum. você está falando dessa contextualização sociocultural, né? Quando a gente fala do processo de. Porque a gente tem que entender que o luto é um processo,
né? A gente vai olhar para essa situação, esse fenômeno do luto, né? Como algo que vai acontecer não a partir de um tempo cronológico, mas de um tempo subjetivo. Ou seja, cada pessoa vai lidar com essa experiência de uma maneira própria e singular, né? E outro ponto que você estava trazendo, a questão sociocultural, que eu acho importante, é assim, quando a gente fala em perda, né, por exemplo, relacionada a uma morte de uma pessoa querida, a gente já começa a ver as dificuldades de lidar com o luto, né, e a pessoa enlutada, quando ela vai receber uma condolência, do tipo, frases como assim, ah, isso vai passar, tudo bem, né, o tempo resolve, vamos dar tempo ao tempo, né? Ah, mas não chora, tá tudo bem. Então, assim, a gente não tem o hábito e uma educação para acolher a perda daquela pessoa. A gente quer tirar ela daquele sofrimento o mais rápido possível, né? Então, assim, a nossa cultura não sabe lidar com a dor e o sofrimento. Nós vivemos numa sociedade atrelada, né, ao hedonismo, ou seja, ao princípio do prazer todo o tempo. Então, quando há qualquer tipo de perda, né, a gente precisa sair dela e precisa fazer o outro sair dela o mais rápido possível. Né? Então, esse é um ponto. A pessoa está em dor, é claro que é natural que ela vá chorar, que ela vá se recolher, que ela vá ficar entristecida. Isso é um processo porque quando a gente fala de perder, de romper um vínculo, a gente está falando de um vínculo de uma pessoa, de uma situação importante para ela. É um respeito que precisa ser oferecido àquela pessoa que está passando por um processo de perder, né? Porque perder não é algo simplesmente eu deixei de ter, é o significado que aquela perda tem na vida da pessoa, né? Então, quando a gente adota esse comportamento de tirar a pessoa o mais rápido possível daquela condição, a gente está invalidando aquele sofrimento, a gente está invalidando aquela dor, né? O que a pessoa está experienciando. Então, isso que você falou, eu acho super importante como nosso ponto de partida, né? De entender e de validar, né? Legitimar. Há uma perda, não julgar esta perda, né? Não dizer que o outro não tem que sentir, não pode sentir, não deve sentir, que isso vai passar. Não, é acolher essa pessoa que está experienciando essa perda, né? E fazer de acordo com o que ela nos pede, o que ela pode fazer, o que a gente pode fazer por ela, não determinar o nosso ritmo, né? Então, por isso que eu mencionei no começo, um processo de luto que vai ser experienciado a partir do que aquela pessoa tem de recursos, tem de habilidades, né? E o que ela vai contar com o suporte externo de pessoas ou de situações, né, Miranda? Exato. Então, aí pegando essa ideia, que ela pode ser até ampliada, né, Ruth, para outras coisas também. Só lembrando, né, nós estamos focando na questão do luto, mas isso serve também para outras questões. Né? Eu vejo quando as pessoas ficam, né, depressivas ou têm um surto muito, né, forte de depressão, ou de bipolaridade, ou de toque, ou seja lá o que for, né? As pessoas costumam reagir muito mal a isso, né? Mesmo que puxando, né, tirando o suporte das pessoas e reagindo de uma maneira que eu diria imprudente, né? Uhum, Como se virar para alguém que está com depressão e virar para a pessoa e falar, ah, dá um tanque de roupa que resolve, né? Isso vai, você acabou de invalidar a pessoa e de uhum, empurrar ela um pouco mais para a crise que ela está tendo, né? É a mesma coisa com o luto, né? Eu acho que isso faz parte um pouco dos processos de defesa, né? Quando sim, você sim. está diante, né, de uma morte, né, diante de um luto, você é remetido
né, a essa questão em você mesmo, dentro de você, né? Uhum, Então uhum, acontece que não tem como você não sentir, né, dentro de você uma tristeza ou se identificar com aquela pessoa, com a perda dela, ou isso é uma coisa, como estão dizendo até agora, natural, né? uhum, Então, uhum, uma reação, né, das pessoas a esse tipo de problema, esse tipo de envolvimento, de processo, né, você negar, né, para você uhum, mesmo. Ou para passar aquilo rapidinho, né, porque uhum, senão você vai ficar sentindo aquilo também, né? Mas é uma falta mesmo de, às vezes, muito de sensibilidade, de respeito, de saber discriminar o que é seu, o que é do outro, uhum, né? E de como você pode ajudar, enfim. Né? Isso são coisas, né, muito delicadas e que, se não vistas, né, se não percebidas, elas uhum, acabam por prejudicar o processo de quem está vivendo isso, né? Tá uhum. vivendo essa... É, quando a gente fala, né, Hum, quando a gente trata uma pessoa que está no processo de luto, o que que a gente vai identificar, né? Se aquele luto ele está sendo saudável ou não, né? sim, E o que que a gente considera então um luto saudável, né? É quando a pessoa ela aceita que há a perda, mas procura se restaurar, ou seja, ela está vivendo uma crise, né? Porque ela deixou de ter aquela pessoa que era importante na vida dela, que era significativa, que trazia valor, que trazia importância, né? Porque quando a gente está falando de um vínculo, né? A gente está falando de algo assim, ó, que vai embora, que acaba, né? Então essa ausência aqui, ela vai ser sentida, ela vai ser doída, né? Então, como é que a pessoa vai se adaptar a essa fase, a seguir a vida sem aquela pessoa? Eu estou me referindo, no caso, à perda de uma pessoa querida, de um ente querido, tá? sim, Mas como é que a vida vai seguir com a ausência daquela pessoa? Então, quando a gente fala de um luto saudável, a gente está falando de aceitar que houve aquela perda, e é como você falou, a negação disso já vai interferir, né, no processo de luto, já é um ponto que vai tornar esse processo ruim, vai ser mais sofrido ainda àquela pessoa. Então, a aceitação junto com o desenvolvimento da capacidade, né, de se adaptar a essa nova realidade, a essa nova condição, né, é que vai tornar esse processo elaborado. Quer dizer, a pessoa consegue elaborar como isso vai acontecendo ao longo do tempo que ela mesma, né, vai conseguir administrar e gerenciar isso. Então, ora, ela vai aceitar e vai compreender que aquilo aconteceu por X razões, e ora ela vai ficar muito entristecida, vai se isolar, vai ficar, né, mais recolhida, mas é um processo de alternância, né? Quando a gente fala de uma sim, cristalização, ou seja, a pessoa fica ou não aceita e vai desenvolvendo pensamentos negativos, é difícil de perceber a vida dando seguimento, dando continuidade, né? Ou outro lado de vivendo como se aquela perda não existisse, né? Não entrando em contato com aquele sofrimento, com aquela situação, né? uhum, Que é a outra polaridade. Então a pessoa vai. Esse é um processo que não é saudável, não é patológico. Isso é importante da gente caracterizar. Não é fazer uma patológico, diferenciação. não é enfermidade, é uma dificuldade na elaboração do processo de luto, né? Porque também tem uma outra questão aqui importante, que agora que eu me lembrei de falar de Uhum, patologização, né? É que assim, a pessoa tá triste, ela tá vivendo esse processo de luto e já entra com uma medicação, né? Que é o que eu falei no começo. Tá doendo, então eu tenho que passar essa dor, e passar essa dor é medicar. Então eu vou lá, medico, acabou, né? E não é assim.
né? A Isso. gente precisa colaborar para que a gente, quando não é enlutado, né? Colaborar para que esse processo seja, né, maturado por essa pessoa, né? E não sufocado. Só A ressaltando. dor faz parte, né? Oi? A dor faz parte da vida. Exatamente. Né? Uhum, Mesmo quando a gente está falando de um processo, né, de aprendizagem, o processo de aprendizagem tem uma dor, né? uhum, Como uhum, também tem perda, né? Para você aprender alguma coisa, muitas vezes você tem que destruir outras, né? uhum, Então, uhum, faz parte da nossa vida, né? Esse processo, né? De perder coisas até para aprender, até se você vai tomar um medicamento, né? Que estamos falando de um processo natural, óbvio, né? sim, uhum, Vai tomar um medicamento que vai diminuir, né, a intensidade dessa dor, isso pode até prejudicar, né, no tempo, né, de ocorrência dessa dor e de ela não poder ser superada, né? uhum, Então, uhum. tem que viver essa dor, tem que, né, passar por esse estágio, e só assim você vai conseguir, né, superar. Uhum, exatamente. Uma outra, que eu estava falando agora há pouco, né, Uhum. da questão da medicação, é claro que não estou dizendo que a medicação não é um recurso, não é uma possibilidade, né, mas o que eu quero colocar é que ela não pode, não deve ser, né, o primeiro recurso Uhum. a ser percorrido ou utilizado, porque a gente não tem aí justamente essa caracterização de que a pessoa está desenvolvendo os próprios recursos para lidar com aquela perda, né? Ou não, né? Se ela está simplesmente sufocando, né? Porque o que vai acontecer? À medida que ela não entrar em contato, ela não lidar com essa dor e não buscar recursos para isso, isso vai aparecer de uma outra forma, em alterações de humor, aí ela pode ter uma distorção, privação de sono, distúrbios alimentares, quer dizer, vai se agravando aquele quadro, e aí sim a gente está falando um adoecimento decorrente de uma não elaboração de um processo de luto, né? Isso. E uma outra questão também que acho que você começou a falar, que é importante da gente destacar aqui, Miranda, é a questão de quem é essa pessoa, do vínculo que está sendo perdido, né? Que o processo de luto ele vai ser mais, digamos, mais facilitado, né? À medida que quem é aquela pessoa que faleceu, né? A depender do Uhum. grau, né? E da qualidade da relação que se tem, eu estou me referindo exclusivamente a pessoas, tá? Sim. Que se tem com aquela pessoa, né? Então, não necessariamente só porque é uma pessoa da família com uma consanguinidade, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser um animal, pode ser um emprego, né? O significado, a relevância que aquela pessoa ou aquela situação tem para a vida daquela pessoa, né? Então isso também é um outro ponto importante para a gente entender como é que vai acontecer esse processo, né, Miranda? Eu quero fazer duas considerações nisso que você está falando, né? A gente estava falando um pouco antes de entrar na questão do luto saudável, né? A gente estava falando de um vínculo, né, que a pessoa tem com a pessoa que sofreu, né, uma morte ou, né, com algum outro tipo de perda mais significativa. E assim, tem perdas, né, que são, vamos dizer, uma bênção, né? Assim, porque Uhum, existem pessoas que estão na vida das pessoas e que seria melhor que não estivessem, né? uhum, Então, tem muitas pessoas também nisso que
quando perde, né, alguém, esse impacto, né, ele vai ser um impacto muito diferente. Né? Não é um impacto então, de tristeza, mas muitas vezes ele pode ser, né, o impacto de ainda bem, né? Uhum, Não uhum, vou precisar mais aturar, não vou precisar mais, né? Quer dizer, a vida da pessoa também pode mudar muito e pode mudar positivamente, né? Por conta, né, do vínculo que estava ali estabelecido, que ela sofreu tanto tempo da vida dela para manter esse vínculo, né? uhum, uhum, E a morte acaba sendo uma solução, né? A uhum, outra consideração que eu gostaria de fazer, que eu já atendi alguns casos assim, já vi muita coisa nesse sentido, que é quando alguém tem uma falência, né? Falência é que uhum, ele tem uma empresa, né? E essa empresa faliu, né? uhum, Eu uhum, acho que o processo aí, né, de perda e muitas vezes até, né, recuperar, até, é um processo longo, muito parecido com o processo da morte de alguém significativo, né? Acho que o tempo que isso demora é um tempo longo. Tem até uma pesquisa que eu perdi a referência, eu não vou saber falar que pesquisa é essa, né, porque agora me fugiu. Mas o pesquisador, ou pesquisadores, eles fazem, né, uma pesquisa procurando, né, responder a questão de quanto tempo dura um luto, né? uhum, E uhum, eles chegam à conclusão que, em média, 3 anos, né? É uhum, lógico que nós estamos falando uhum, de uma média, né? Então, pode durar 30 anos, pode durar 3 dias, né? uhum, Nesses 3 anos, né? Então, evidentemente que tem pessoas que têm um luto prolongado, e acho que você pode falar disso, né? Como tem pessoas que têm um luto, né, muito rápido, né? Um processo uhum, muito uhum, rápido, né? Depende desse tempo que você estava falando, que é esse tempo interior, né? Que é esse tempo que é vivido. Não é uhum, o tempo do relógio, né? Não é o uhum, tempo do relógio, mas é aquilo que se uhum, vive como tempo. uhum, exatamente. Miranda, tem um recado aqui para você, da Dânia. Ela diz: Oi, doutor Marco, Dânia Fodói. Ela, pelo jeito, ela te conhece, né? Ela coloca: Eu perdi minha irmã há 7 meses e minha avó há 8 meses. Está sendo muito difícil. É difícil lidar. Ninguém tem a fórmula, ela completa, ninguém tem a fórmula de reinventar. Exatamente isso que a gente está colocando, né, Dani? Porque o que a gente está dizendo aqui é do vínculo e do tipo de perda que se tem quando essas pessoas amadas vão embora, né? Quando elas partem. Se é uma, por exemplo, se é uma morte, digamos, natural, né? De um envelhecimento, de uma pessoa idosa, a gente de alguma forma, né? Já vai. Desculpa, Dani, é Dani Godoy, perdão, Dani. É, é uma perda um pouco mais, vamos dizer, a gente vai se preparando, porque a gente já sabe que aquilo ali vai acontecer, né? Agora, se é uma perda inesperada, se é uma perda repentina, se é uma perda relacionada, por exemplo, a uma situação de assalto, o impacto que essas perdas vão gerar na pessoa vai contar muito sobre como se dará esse processo de luto, né? Porque essa pessoa estava uma pessoa que está adoecida, né? Então já tem o luto antecipatório, ou seja, já está vivendo aquele momento de aquela situação de vai acontecer uma perda, porque tem uma doença ali que Isso mesmo. vai acometer a pessoa
que vai levá-la. Então a gente já, de alguma forma já vai lidando com aquilo. Agora, como a Cida aqui coloca, morte súbita, a meu ver, é um pouco mais complicada. Pois é, exatamente, porque ela não está sendo esperada, Exato. né? A vida está seguindo ali na sua normalidade e de uma hora para outra aquela pessoa já não está mais ali presente. Então, isso, né? Que impacto que essa situação vai ter na Uhum. pessoa, né? E a Dani coloca completa aqui, Miranda. Da minha avó foi medicamento errado. Da mãe dói de repente. Da mãe foi de repente. É exatamente isso, né? Então, como se dá a perda daquela pessoa vai contar muito de como vai ser esse processo de lidar com essa ausência, né, Miranda? Principalmente no caso que a Dani está colocando, que são assim figuras que são significativas, né, para a vida dela. Uhum, uhum, E de repente ela vai se ver sem essas figuras, né? E aí tem todo um uhum, trabalho de reconfigurar, né, a vida quase que inteira para poder tocar, para poder lidar com isso, né? uhum, 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 O que é realmente bem difícil. Não é uhum, uma coisa. uhum, Mas não só Dani, mas para quem está ouvindo a gente, né? É, assim, dá para passar por isso, dá para você ter, né, uma perspectiva, né, de melhora e dá para aprender muito com esse impacto, né, com essas perdas, né? A gente uhum, aprende e uhum, aprende uhum, pode ser pode vir até um grau, né, de amadurecimento da gente que é meio inesperado, né? uhum, De repente, né, uma morte súbita vai, vamos dizer, dar um abalo, né, nas suas convicções, né? uhum, Pode causar uhum, né, uma espécie de opa, peraí, como é que eu estou vivendo uhum, minha vida? uhum, Né? O que que é isso? Para onde eu quero ir? Né? Quer dizer, todas são questões, né, muito existenciais que podem surgir nesse momento e são questões saudáveis, né? Isso pode gerar um amadurecimento. É duro, é o que é doído, não tenha dúvida. É o que a Dani está É, compartilhando aqui, Miranda. Ela está dizendo, chega a doer o peito, claro, é uma angústia, né? Quando a gente está falando de uma dor física, a gente está falando de muita angústia, de algo que sufoca, que aperta, que asfixia, né? E ela completa, Miranda, ela diz, verdade, Marco, amadureci muito, né? E é esse é um processo de luto saudável. Há a é, dor, né? Há a é, aceitação daquela perda, né? Mas há a restauração, há a recuperação, né? A vida continua, a vida segue, justamente com esses aprendizados e com esses ensinamentos, né? Que eu acho que é importante a gente levar em consideração também o legado que aquela pessoa deixa, né? Porque isso também é uma forma da gente testemunhar a importância daquela pessoa, não só para a gente, mas para o mundo, né? Então isso também é importante para dar o valor, né? Dar o reconhecimento de que aquela existência não foi em vão, né? Teve ali, teve o seu ficou registrado algo de bom, algo de importante, algo de valoroso, de precioso, não só na nossa existência, como das demais pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre vejo muito no consultório, quando a gente trabalha com o luto, né? Do que aquela pessoa deixou na vida, né? O que ela deixa registrado como importante na vida da gente. E tem sempre alguma coisa, sempre fica algo de uma história, de um ensinamento, de um valor na vida, de um princípio, né? Então a pessoa vai continuar presente na vida
da gente, só que de um outro lugar, num outro jeito, né? Porque muitas vezes as pessoas têm essa preocupação de perdeu, esqueceu, né? A pessoa foi embora, eu vou esquecer dela. Não, também é importante no processo de luto encontrar um lugar na nossa vida, na nossa biografia daquela pessoa, né? Então, ela fica ali como um memorial, como algo que fica ali registrado sobre o que aquela pessoa continua representando no sentido de consequências, mas que ela não está mais aqui, né? Ela não é só uma questão de um capítulo encerrado, é uma memória que já não está mais aqui. Você quer comentar Exatamente. alguma coisa? Quero sim. Eu me lembro de uma experiência, de uma vivência que eu tive, onde a pessoa tinha escrito, né, quando era uma pessoa que perdeu a mãe, muito jovem, e ele tinha escrito uma carta, né, nessa ocasião para a mãe, né, e guardou a carta, né. Ao longo do processo terapêutico, ele foi então revelando essa coisa que ele tinha escrito, até ele poder trazer para a gente, até a gente, né, ele poder ler e tal. E eu sugeria a ele que fosse ler para a mãe, Uhum, né? E ele falou, mas vou ler para minha mãe, né, no túmulo dela? Eu falei, isso mesmo, né? uhum, Você uhum, vá lá né, e leia e fale com ela, né? Para ela poder, assim, você vai estar falando com você, né? Você vai uhum, estar configurando a importância, né, que a tua mãe teve na tua vida, né? uhum, uhum, Vai estar podendo colocar esse sentimento num lugar, né, mais especial e não parado do jeito que ele está, não uhum, cristalizado do jeito que ele está. E foi isso que ele fez e a coisa correu, né, muito bem. uhum, Isso acabou influenciando em várias outras questões que ele tinha e que ele pôde dar uma deslanchada muito boa, né? Então, é isso. Às vezes, eu recomendo no processo de luto que a pessoa escreva, né? Registre e leia, né? uhum, uhum, Às vezes as pessoas falam, olha, acho que eu estou ficando louco porque eu estou falando, né, com o meu tio, com o meu pai. Eu falei, não, você não está ficando louco, não. uhum, Né? E é bom, né? Você está falando e está entendendo o que está acontecendo e tem um significado para você, então qual é esse significado? Né? uhum, E, uhum, então, esse diálogo mesmo, esse diálogo é uma coisa saudável, né? É bom. uhum. A Dani tá contando aqui mesmo, Miranda, que ela diz: eu fiz isso, Mark, escrevi, está com ela essa carta, né? É, E é isso, cada um vai. Você está se puder, sugerindo a escrita. E sim, cada um vai encontrar a sua forma, né? Porque para uns escrever é legal, para outros falar é legal, para outros ir até o local onde a pessoa está, enfim, né? sim, E aí, assim, eu acho que é importante também a gente considerar aqui o que ajuda, né? Quais são os elementos externos que colaboram, que você começou a falar agora, para esse processo, né? Essas atividades como você falou, da escrita, né? Ou de uma música, alguma coisa assim que vá ajudando a criar aquele espaço na vida da pessoa que está que é o enlutado, né? Mas que está ali vivendo esse processo. Além disso, né? A gente tem outros facilitadores que são que criam um suporte, que ajudam nesse sim, suporte, né? Que é a cultura, porque a gente é um ser biopsicossocial, né? Então vamos lá, a gente vai precisar também de elementos culturais, sociais, espirituais, psicológicos, né? Então contar com esses auxílios
como você começou falando, os rituais, né? Que a gente teve muita dificuldade durante a pandemia, né? Que isso foi algo que marcou negativamente a existência de muitas pessoas, né? Mas a importância, por exemplo, dos rituais. Não necessariamente os rituais atrelados a uma religião, mas um ritual que tem um valor para aquela pessoa, né? Como é que eu vou, qual é o meu ritual de despedida desta pessoa, né? Porque a gente precisa desses simbolismos também. Até a gente precisa do concreto, né? Sei lá, para uma pessoa, o ritual de funeral, né? Do velório, contribui para que esse processo se inicie, né? Assim como também um ritual simbólico, né? Da carta, ou de mentalizar aquela pessoa. Então, existem maneiras, formas que contribuem muito para que vão auxiliando durante este processo, né? E pode ser usado quantas vezes forem necessárias. O que a gente está colocando aqui? Que não existe, como a Dani coloca, uma fórmula. Existe um jeito que vai fazer Se tivesse sentido uma para fórmula, essa seria pessoa. bem legal, né, Oi, Rose? Dani? Ô, Miranda, nem ouvi. Se tivesse uma fórmula, seria tão fácil, né? Bem melhor, né? É só Pois é, seguir a fórmula. exatamente. Não é o Uhum, caso. não é o caso, exato. Né? Mas a gente considerar como que eu vou criar o meu processo de luto, né? O que funciona para você não vai funcionar para mim, né? Porque aquela perda diz respeito à minha relação com aquela pessoa. O vínculo, a ligação que eu tinha com aquela pessoa ou com aquela situação. E isso ninguém no mundo tem igual. Então, isso que é importante da gente colocar aqui, né? Então, eu vou ficar entristecida, eu vou ficar recolhida, mas eu preciso seguir adiante. É, Mas não como uma imposição, mas como uma necessidade humana. é passo a passo e eu acho que isso funciona muitas vezes, Rose, até meio que espontaneamente, até meio que Uhum, naturalmente, né? uhum, E é você seguir o passo a passo mesmo, né? uhum, E poder identificar, né, em você como é que esse processo, né, ele vai evoluindo, né? Porque uhum, ele vai, uhum, para a gente poder até dar uma fechar esse processo, como diríamos nós, gestalterapeutas, né? É, é, fechar essa gestalt, né? uhum, 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 Não que isso vá sumir da tua vida, não some, uhum, mas uhum, que ele possa ser deslocado, né? Para que a tua uhum, consciência possa trabalhar mais livremente, você possa uhum, identificar as coisas que são importantes. uhum, uhum. Tudo isso que a gente está colocando aqui é para tornar esse momento da vida da pessoa enlutada suportável, tá? Exato. Não é algo que vá simplesmente, tá tudo bem, não tá tudo bem, não Não, tem como estar tudo bem. Aquela pessoa que nega, né? Eu perdi e agora vida que segue. Eu já ouvi muito isso. eu também. Acabou, então agora eu tenho que seguir minha vida, porque o que é importante é a minha vida. Esse é um típico discurso de dificuldade, é um mecanismo de defesa, né? Mas é um Uhum. tipo de discurso de que eu não sei lidar com isso, tenho dificuldades em lidar com essa dor. Estou tentando, achando que assim eu vou encontrar um jeito, né? De me recuperar rapidamente disso, mas não é assim que funciona, Não, né? com Então, nada vida que que segue, diz respeito à perda. desculpa, eu não E nós ouvi. estamos não só falando da questão da morte, mas com nada, né, que signifique uma perda, né? Uhum,
uhum, Então, uhum, você simplesmente ter este pensamento, ele não vai ajudar, né, você a superar essa perda, uhum, né? Então, uhum. sempre está voltando, está ficando, tá, e aí acaba atrapalhando. E aí, um outro ponto também que a gente está colocando aqui é a questão da dificuldade de aceitar a perda, né? Uhum. Então, nesse momento, a pessoa que a gente, né, coloca tecnicamente como um luto crônico, né? A pessoa, ela nega, ela não aceita, ela tem Uhum. pensamentos recorrentes daquela situação, ela não pede ajuda, né? Ela tenta viver como se aquela perda não tivesse existido, né? Ou simplesmente tenta ignorar que aquilo aconteceu, né? Ou as lembranças Exato. são torturantes. Diga, Miranda. As pessoas costumam voltar até ao momento em que ocorreu o fato de uma morte, de um acidente, ou seja lá o que for, né, de uma perda importante, e pensar, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, isso faz parte Uhum, muito do processo de culpa, né? Então, uhum, puxa, eu tirei a pessoa desse lugar e pus em outro, não deveria ter feito isso, não é? Isso só vai empurrando mais para baixo. uhum, uhum. Porque aí a gente está lidando com a nossa impotência, né? Porque a gente acha em algum momento que vai conseguir reverter. Isso é muito acontece muito nos lutos antecipatórios, né? Quando a Isso. pessoa está uma doença, né? E a Uhum. doença trata-se, mas não se cura, enfim. E aí a pessoa sempre fica, mas eu deveria ter feito algo para mudar aquilo, né? É aquele sentimento de Exato. onipotência, né? Que aí vem a questão da culpa, né? Ah, mas se eu tivesse feito, poderia ter mudado alguma coisa. Não, não poderia ter mudado, não. Você é impotente e você não ia ter condições de reverter esse quadro. Mas isso acontece muitas vezes quando a pessoa tem a dificuldade mesmo de aceitar que aquela perda existe, Exato. né? Realmente isso é uma coisa que é preciso reconhecer, né? Uhum, Não, as pessoas começam, né? Ou elas falam muito, elas falam muito na questão de perder filho, né? sim. Então, como se a perda do filho não fosse uma coisa natural, né? Um filho nunca deveria morrer antes, né, dos pais. Eu também acho isso, sabe? Também reivindico isso, né? Uhum, Mas, uhum, né, não sou eu que determino isso, tá certo? Não tenho uhum, todo o poder, né, de determinar isso. Então, isso poderá, né, acontecer, ou isso acontece, né, até frequentemente, sim, acontece, né? uhum, E aí, assim, algumas pessoas que passam por esse processo entram muito facilmente por esse caminho da culpa, né? Ah, uhum, se eu não tivesse, se eu não vai. Mas aí, né, você só está reforçando, né, a ideia de culpa e isso não vai ajudar você a caminhar, né? A uhum, evoluir, uhum. a passar esses sentimentos, né? Miranda, Hum. tem mais uma pessoa que está com saudade de você, que é a Ah, Fernanda, Fernanda Fernanda Lima, Lima. que diz Fernandinha, sim. há quanto tempo não ouço essa voz falando sobre psicologia? Olha aí, você está na saudade das pessoas. Miranda, a gente tem um pouquinho mais que 10 minutos, Hum, e aí eu queria que a gente pudesse então ir fechando a nossa conversa aqui, que tem sim. um outro ponto também que é importante da gente deixar registrado. A Fernanda diz, meu querido professor, Hum, que a gente colocou aqui, né, os fatores de risco e os fatores de proteção
para o luto saudável e não, né? Então, quando a gente está falando dos fatores de proteção, a gente está falando de reconhecimento daquele momento, a aceitação, a busca por ajuda, a rede de apoio, né? E os fatores de risco, o tipo de perda, como se deu aquela perda, né? Que momento de vida aquela perda aconteceu, né? Com a relação que a pessoa tinha, né, com a pessoa. Isso tudo vai colaborando para que contribua positivamente ou não para que esse processo se dê de uma maneira suportável, né, Miranda? Sim, e é fundamental, né, nesse sentido, eu acho que nós psicólogos, né, podemos ajudar muito, Uhum, né, nesse processo, né. Eu me lembro que quando eu estava, né, na academia, na faculdade, tinha, aliás, não tinha no currículo nada, né, que remetesse, né, a ideia de como se lidar com a morte, né, uhum, para os estudantes de psicologia, o que para mim me pareceu ser uma coisa meio absurda, né? Porque é um fato recorrente, uhum, frequente, um sofrimento uhum, grande para as pessoas, e não tinha, quer dizer, não tinha ninguém pensando nisso, né? Aí, pesquisando numa possibilidade lá de mudança de grade na faculdade, né? Eu pesquisando, eu achei, né, a Maria Júlia Kovacs, né, da USP, que é do uhum, laboratório, né, de uhum, morte, né, e achei o Lelu, que é o laboratório da PUC, do qual uhum, a Maria Tereza que a gente estava falando faz parte, né? uhum, uhum, E com esses apoios foi possível introduzir, né, na grade curricular uma disciplina chamada tanatologia, né, que os uhum, alunos tinham, a princípio, horror e depois adoravam, né, uhum, porque falava sobre essas questões, né, e fundamental, né, e uhum, fundamental para a gente, enquanto psicólogo, conhecer para poder dar esse suporte para as pessoas, uhum, inteiramente necessário, né. uhum. A gente pode Miranda, tem abreviar. mais um. Desculpa, eu te Oi? cortei, mas tem mais uma pessoa, mais um ex-aluno seu aqui, ó. Rodinei está dizendo um grande abraço, meu mestre Miranda. Ô, Rodney. Rodney, Um desculpa. outro grande abraço para ele e para a Patrícia, que deve estar Aham. junto. Miranda, aí Oi. assim, o que que você gostaria de deixar registrado para as pessoas que estão nos ouvindo sobre como enfrentar o luto? Então, eu gostaria de deixar registrado o seguinte, né? Procurem suporte, procurem ajuda. Isso não é uma coisa, né, que se lida facilmente solitariamente, né? Você pode se está tentando lidar, né, solitariamente, ok, tudo bem, né? Eu acho que é uma maneira, uma forma. Se você for à procura de ajuda, né, esse processo ele pode ser o quê? Mais curto. Portanto, né, a gente pode te ajudar, enquanto psicólogo, né, a gente pode te ajudar a lidar com isso e você ter uma qualidade de vida melhor, né? Você Uhum, resolver esse problema, né, de uma forma um pouco mais saudável, como a gente disse, né? A gente pode ter recursos, né, para poder ensinar, né, e desenvolver, né, a pessoa para ela conseguir, né, colocar esses recursos saudáveis a favor dela, né? uhum, uhum, E uhum, como tem muito estudante de psicologia, assim, minha recomendação, né, aqui na live é que estudem isso. Hoje, quando eu comecei, não tinha muito recurso, não. Né? Tinha só a Elizabeth Kluber-Ross, ótima, uhum, maravilhosa, uhum, né?
mas que hoje as coisas já evoluíram, né? Uhum, Então, a pesquisa da Elizabeth Kubler-Ross é fundamental e importante como uma referência, né? uhum, Mas existem outras coisas que são escritas, existem coisas aqui no Brasil que estão sendo desenvolvidas, né? Existem, né, muitas coisas referentes ao suicídio, né? Por exemplo, que é outra questão complicada, né? Que estão sendo desenvolvidas e, né, nossa, uhum, eu acho isso maravilhoso, né? uhum, É isso uhum. que eu gostaria de deixar registrado. Procurem, vão atrás e vocês vão encontrar a resposta. Eu acho que é super importante a gente deixar, né, aqui registrado que o enfrentamento do luto não é através de regras, não é através de normas, né? É um processo, como você colocou, subjetivo, mas não vivido de uma maneira recolhida ou isolada, né? Como você muito bem colocou. Contar com ajuda, seja ela qual a pessoa entende que de fato vai ajudá-la, é muito importante durante esse processo. Por que que não tem regras? Porque não tem um passo a passo, não tem, olha, depois que você sentir isso, você vai sentir isso, você vai sentir isso, você vai sentir isso. Não existe isso, Não, tá? A pessoa, por isso que a gente estava falando sempre desse tempo subjetivo, né? De como se eu, Rose, vou experienciar o fenômeno que é enfrentar o luto, né? Então, é é, respeito à minha dor, é respeito à dor do outro, não normatizando, não protocolando, né? Mas humanizando. E parece redundante, né, dizer uma coisa dessa, mas é exatamente isso que a gente trabalha, né? É uhum, humanizar a dor do humano, porque a gente estava justamente comentando que nós vivemos numa sociedade em que a dor humana ela não tem espaço, não tem legitimação, então a gente vai no movimento de trazer isso com naturalidade, né? E lidar com a morte como algo inerente, presente, inegável e sofrido, né, Miranda? é isso mesmo. Nossa, Uhum, que bom. uhum, uhum. Mais alguma coisa que você queira pontuar? Nossa, isso tem assunto para a gente, né? Ficar aqui falando, né, muito, né? Uhum, uhum, E eu acho importante falar sobre essas coisas, acho fundamental. uhum. O nosso tempo aqui acaba sendo limitado, mas eu acho que a gente consegue colocar, né, esses principais pontos e deixando muito claro que pedir ajuda é importante, né? Contar com a rede de apoio é essencial, que é um processo, né? Que é um processo natural, e que a gente consegue se restaurar e se recuperar diante desta perda, né? A Patrícia coloca obrigada pelos ensinamentos, obrigada você Ok. pela participação, e ela coloca Miranda, grande mestre, o Paulo aplaude, Cida, ótimo. Muito obrigada pela audiência de vocês, viu? Estarem aqui Muito conosco, obrigado. participando e aqui. Então, muito bom ter essa interação. Miranda, mais uma Olha, vez, muitíssimo obrigada eu é pela, que pela agradeço. presença, pela colaboração, pela troca. Sempre muito, muito bom ter você aqui participando das lives, viu? Obrigada de coração. Eu é que agradeço muito e acho que a gente acaba, né, formando uma boa dupla, né? Você Sim. também me dá um bom suporte para eu poder falar, né? Muito obrigado. Aqui aí vamos ver só as últimas considerações aqui. A Bia diz obrigada, Rejane, mais uma excelente live. Bia manda corações. A Rejane coloca perfeito juntos.
A Patrícia manda coração e a Dani um beijo para a Bia. A Bia também um grande beijo para você. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, que estiveram ao vivo, que vão assistir depois a live que vai ficar aqui gravada. Então, obrigada a vocês. Miranda, mais uma vez, obrigada mesmo de coração pela parceria. E a gente se encontra aí daqui a 15 dias, aqui comigo, né? Numa próxima live, com Miranda. Logo mais a gente se vê também num próximo encontro, um novo tema, tá? Gente, beijo a todos, boa noite, bom descanso e até a próxima. Beijo, Tchau! boa noite, tchau.